tema? Obrigada. Salmo 148. Verso 13. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e do céu. Podem sentar? Uma alegria muito grande estar aqui, pregando mais uma vez. Agradeço ao pastor, a todos os obreiros, ao maestro, que tão gentilmente entrou em contato conosco. Parabenizo a banda, que Deus em Cristo Jesus prossiga abençoando. Trazer uma palavra para os irmãos sobre este salmo, Salmo 148. Este salmo faz parte do 5º livro. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros, e o 5º livro é a partir do Salmo 107. Os últimos 5 salmos deste 5º livro, que são os Salmos 146, 147, 148, 149 e 150, são conhecidos como salmos de aleluia, porque eles iniciam com aleluia e terminam com aleluia. Antes de começar, louvem ao Senhor dos altos céus, primeiro começa aleluia. E depois, a última frase, povo que lhe é chegado, aleluia. Aleluia é uma palavra formada por 2 palavras em hebraico. Alelu e Yah. Alelu, o plural de alel, que é louve. Então, alelu, louvem. Yah, uma parte da palavra do nome hebraico de Deus. Yud, Re, Vav, Re. Nós temos Yud, Re, Yah, Deus. Então, aleluia, louvem a Deus. Estes são os salmos do convite à convocação para que toda a criação, animada e inanimada, louve ao Senhor. Essa palavra aparece 14 vezes nos Salmos, 4 vezes no Apocalipse. Estes salmos do 5º saltério, 5º livro do saltério, está em especial focando na saída do povo do cativeiro. Então, este em especial está explicando ao povo que justamente um dos motivos do povo ter sido levado ao cativeiro foi justamente por causa da idolatria, a adoração àquilo que foi criado. O Salmo evoca justamente o oposto. Tudo aquilo que foi criado também louva ao Senhor. E não foi criado para ser louvado, mas para louvar o Criador. E é interessante que o Salmo demonstra um louvor perene, constante, que começa no céu, explode no céu, espalha pelos 4 cantos da terra, até chegar pontualmente no povo de Israel. Esse louvor se inicia nas alturas, nos céus. Na Bíblia hebraica, você não vai encontrar na língua original, o hebraico, Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, você não vai encontrar a palavra céu no singular. Sempre céus. Porque faz a alusão principalmente a tudo aquilo que está nas alturas. O universo, as galáxias, Via Láctea, onde está o sistema solar, onde está acima do sistema solar e a habitação de Deus. Então, nunca você vai ler na língua original céu, mas céus dos céus, fazendo alusão a
todo o universo. Grande discussão a ciência vem trazendo para tal. O Salmo se divide justamente assim, um louvor que começa nas alturas. E esse louvor desce para a terra. Começa lá e se expande até aqui. Todos louvam. Louvem o Senhor dos altos céus. Louvem o Senhor nas alturas. E então começa a se enumerar quem são estes que louvam. Anjos. Apocalipse, capítulo 4, verso 8, diz que os 4 seres viventes, com suas 6 asas, com os seus olhos em toda a extremidade, estão de maneira incansável diante de Deus, cantando o tempo todo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Somente aí, Deus não precisa de louvor de mais ninguém, porque Ele habita no meio dos louvores dos anjos e exércitos celestiais. E então, o Salmo vai passando para os seres inanimados, saíram dos seres espirituais, que cantam o tempo inteiro, exaustivamente, exaltando a glória daquele que é soberano. O salmista sai das regiões celestiais e começa a descer das alturas. Ele está no ápice do máximo, céu dos céus, a habitação do Criador. E então ele começa a descer degraus. E aí ele chega nos seres inanimados, os não vivos, mas parte da criação. E quem são eles? Sol, lua, estrelas, céus dos céus, as águas acima do firmamento, fazendo alusão a Gênesis capítulo 1, verso 7. Seres inanimados, louvem o nome do Senhor, porque Ele deu uma ordem e foram criados. Por que estes seres louvam a Deus? Em reconhecimento e gratidão por terem sido criados por aquele que é dono do universo. Louvam o Criador, porque reconhecem que são criaturas feitas por Ele. E isso é tão esplêndido e tão maravilhoso, que a partir do verso 7, este louvor que está o tempo todo ecoando na natureza, a criação, o universo. E é interessante que Jeremias, capítulo 31, versos 35 e 36, revelam que são leis fixas. E aqui no verso 6 também diz isso. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes com uma ordem que nunca será mudada. E no capítulo 31, versos 35 e 36 de Jeremias, está escrito que Deus fixou o sol para o dia, a lua para a noite. E é a lua quem dá o movimento das marés nos mares. E hoje a ciência vem confirmando o que a Bíblia já diz há muito tempo, porque a ciência não é a verdade. A ciência é a busca pela verdade. A verdade é a palavra de Deus, inerrante. Você pode colocar alguém dentro de um calabouço, prendê-la durante 1000 anos, alguém que não morre tão cedo. Dê uma Bíblia para ela, apenas com uma vela, e não lhe dê notícia nenhuma do que acontece aqui fora. E ela vai te dizer com exatidão tudo o que está acontecendo sem errar. A Bíblia é a verdade poderosa e inerrante de Deus, mais atual do que o jornal de amanhã. E Deus, pelo profeta Jeremias, diz: se estas leis, Israel, deixarem de ser fixas, o meu amor por ti acaba. Aí a ciência vem confirmando de novo. As leis da natureza são eternas,
imovíveis, irremovíveis e não podem ser mudadas. Elas estão sempre do mesmo jeito, século sobre século. Ninguém muda. Por isso que Deus estava fazendo uma declaração de amor a Israel. Se aquilo que eu coloquei como eterno e fixo for alterado, princípios físicos da natureza forem alterados, o meu amor acaba. O que Deus estava dizendo? O meu amor é eterno e infinito e jamais acabará, Israel. E então ele sai do céu e vem para a terra. E começa novamente um caminho esplendoroso. Altos céus, habitação, anjos. Chega no universo e agora vai para o mar. Louvem, louvem. Abismos, monstros marinhos. Mais uma vez ele começa a entrar naquilo que é inanimado, não é vivo, mas ele começa a falar de fenômenos da natureza e começa a fazer um contraste. Fogo e granizo, neve e vapor, ventos fortes que só executam a minha palavra. Montes, colinas, qual a diferença? Um Everest e uma pequena elevação que a gente sobe de carro. Deus é Deus do mais alto e do mais baixo. Árvores frutíferas para a sobrevivência humana, carnal. Cedros, que na Bíblia representa sobrevivência espiritual. A majestade das árvores, aquela árvore que tem um crescimento com maturidade. Demora mais para aparecer fora, porque enquanto por fora ela está pequena, por dentro ela já está alcançando a rocha, abraçando a rocha. Mas por fora, 3 a 5 centímetros. Quem olha para o cedro diz, não cresce nada. Mas mal sabe que primeiro se lança raiz, para depois crescer com estabilidade. Árvores frutíferas, cedros, louvem o nome do Senhor. Feras e gados, animais que rastejam, animais que voam. E aí mais uma vez ele vai parar. E agora ele vai descer mais um pouquinho. Deixou o melhor para o último. Entra na raça humana, nos seres humanos, no homem. E começa novamente um contraste. Autoridades e povo comum. Aqueles que se acham acima e aqueles que diante desses nada valem. Reis, juízes, príncipes. E quando vai falar do povo comum, ele começa a fazer contraste novamente. Um contraste de gênero. Rapazes e moças. Um contraste de faixa etária. Velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor. E é interessante que vai cada vez mais abrindo o leque. Louvem o Senhor. Louvem o Senhor. Louvem o nome do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Existe uma diferença muito grande em louvar ao Senhor e louvar o nome do Senhor. Para os seres inanimados, louvem o Senhor. Para os seres vivos, louvem o nome do Senhor. A natureza testemunha a glória de Deus o tempo inteiro. E é interessante que ela louva o tempo inteiro. O caminho que o sol faz todo dia, nascendo e se pondo. Uma noite depende do dia, o dia depende da noite. Rotina, a gente detesta a rotina. Mas Deus é Deus de rotina. Porque Deus é organizado. Por isso que o ser humano no seu pecado odeia a organização. Detesta a rotina, que é sempre novidade. Tu já pensou se Deus hoje dissesse, hoje eu não estou querendo fazer chover água não. Hoje eu vou fazer chover canivete. Estou meio entediado. Mas ele diz, estabeleci fixamente, ninguém altera. A lua para a noite, o sol para o dia. E ninguém vai alterar.
E detalhe, a própria natureza vai seguir seu curso. Tu já imaginou se o sol hoje decide, eu acordei sentindo que eu não sou sol? Tem alguma coisa dentro de mim dizendo que eu nasci para ser lua. Mas estou no corpo do sol. Tu já imaginou se a água decidisse que a partir de hoje ela seria estrela? Não corro mais, não mato mais a sede de ninguém, não corro mais do rio para o oceano, do oceano eu viro vapor que condensa em chuva, que chove na montanha e volta de novo para o mar. Porque o homem conta uma mentira dizendo que a água vai acabar. Vou falar na linguagem do jovem, caô. Deus nunca fez nada para acabar. Deus nunca fez nada sem utilidade. Tudo que Ele faz é eterno. Há um ciclo da água o tempo inteiro. Mas o mundo tenta iludir e enganar para aquilo que é valioso ficar na mão dos poderosos. Mas foi dado a todos os seres viventes. Não muda jamais. Toda a natureza está louvando instintivamente. É um instinto, foi colocado. Como o mar, um oceanógrafo estava explicando, e Jó fala isso muito lindo. Está escrito em Jó, quando Deus quebra o silêncio e conversa com Jó. E é interessante que quando Deus responde Jó, não responde com pergunta, com resposta, responde com pergunta. Porque quem sabe perguntar é quem é inteligente, não é quem sabe responder. Quem sabe de concurso público é que sabe muito bem que tem perguntas que são verdadeiras armadilhas. Deus abre a conversa com Jó fazendo pergunta: onde estava tu? Mas primeiro ele calça o homem dizendo: quem é esse que está quebrando o silêncio com palavras sem sentido e sem sabedoria? Jó, cinge os teus lombos como homem. Eu vou perguntar e tu vai me responder. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Quando eu pus limites no mar e disse para ele: não passe daqui para lá. E é interessante, oh aleluia, que Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, revela que o homem é indesculpável, porque Deus se deu a conhecer e seus atributos invisíveis. Como é que tu vê atributo invisível? Não é invisível? Então como é que você vê atributo invisível? Deus se deu a conhecer, mas não foram só atributos visíveis, atributos invisíveis. E quais são? O oceanógrafo explica que a onda do mar nada mais é do que um freio. Quando o mar vem em uma enxurrada, e quanto mais forte ele vem, dependendo, a onda é mais alta ainda. Se ele não vem tão forte, a onda é mais devagar, porque a onda é o resultado do freio do mar. Se não houvesse uma parede invisível, ninguém segurava a fúria do mar. Mas a onda revela para a gente o quê? Tem um freio invisível ali na frente. Um limite que eu não posso passar. Todas as vezes que você vê a onda, louve ao Senhor. Atributos invisíveis. Louve. A natureza e a criação estão louvando constantemente a Deus. A maior dificuldade é o ser humano louvar. O problema está no ser humano louvar. Porque se nós temos seres inanimados que não têm vida, e temos seres considerados irracionais, e quero explicar que nós não somos animais racionais. Isso é o que a ciência diz. Eu não sou animal. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Sou animal não. Pode parar com esse caô aí. Só que os animais irracionais louvam. Os inanimados louvam. E os racionais têm dificuldade de louvar. Como é difícil encontrar um ser humano que louve a Deus, independente das circunstâncias. Porque reconhece quem é Deus.
Deus se deu a conhecer de uma maneira simples por 3 livros. Nós temos 3 livros. Como, Esther? O livro das suas obras, a natureza, a revelação natural. O livro das suas palavras, a Bíblia, a revelação especial. E o livro da sua imagem, Jesus Cristo, o segundo Adão. Quando a gente entra nos evangelhos, a gente tem conhecimento de quem ele é e de como a gente deve ser. É impossível que o ser humano seja indesculpável diante de Deus, porque Deus fez questão de se declarar de formas bem específicas. Quem foge da Bíblia vai dar de cara com a natureza. Quem foge da natureza vai dar de cara com a Bíblia. Quem foge da Bíblia vai dar de cara com Jesus. E é interessante que João, o evangelista, escreveu o evangelho mais teológico, o mais difícil, o mais complexo, o mais complicado, mas o mais lindo de todos, para poder refutar a teologia errada. E o que tem de teologia errada entrando em hinos, que a gente não percebe, porque a poesia é bonitinha. Eu sei que agora vai ter uma fila de pessoas que vai ficar um pouco chateado comigo, mas eu preciso falar. Expliquem para mim, os irmãos conhecem meu jeito de pregar, e é para você pensar. Expliquem para mim o erro desta música, porque o ímpio está cantando. E se o ímpio está cantando e não tem transformação, não vem dizer para mim que é evangelização, não. Porque para cantar tem que transformar. Se não transforma é só música secular. Arrepio, até Roberto Carlos já no final do ano, gente arrepiando. Transformação é diferente, é mudança de estrutura. Está cantando, mas está do mesmo jeito. Eu não vejo o hino da harpa na boca de ímpio. Nunca vi. Quer ver um hino que ímpio não canta? Tentado não ceda, ceder é pecar. Já viu um ímpio cantando? Melhor. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te em Jesus tem salvação. E também doce calma pelo sangue da cruz. Não canta. Não canta. Agora é um tal de do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Está me comparando a um ateu? Me colocando na mesma base do ateu? E ainda está dizendo que ninguém explica Deus. Se ninguém explica Deus, o que a gente está fazendo aqui? João vem dando uma bicuda nas portas dos heréticos e dizendo o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito do Pai o revelou. Tomé e Filipe, no capítulo 14, começam a ter uma conversa com Jesus. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que Tomé pergunta: que caminho? A gente não sabe nem para onde tu vai. Aí Filipe, Jesus explica: eu vou para o Pai. E Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. E Jesus responde: tu tá há tanto tempo comigo e agora me pede para eu mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Hebreus, Jesus é superior, porque Ele é a exegese de Deus, a explicação, interpretação total de Deus. Jesus é Deus real, Jesus é Deus possível, Jesus é o rosto humano de Deus. Eu quero conhecer Jesus. Como não explica? Paulo explica por que não explica. E explica, mas eles negam, porque eles detestam Deus. E ele explica no verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade humana que detém a verdade em injustiça. Deus se revelou, mas eles negam a existência de Deus porque o odeiam.
tem ateu certo não, irmão. O que existe é pessoa com raiva, com ódio, com mágoa, uma amargura em relação a Deus, mas eles têm ciência, não da sua existência, porque a gente entra num erro teológico. Deus não existe, porque para existir tem que ser criado, mas da realidade. Deus é real. E é interessante que tem um observatório, melhor colocando o telescópio de Hubble, um dos mais famosos, os mais conhecidos. Só que ele só provou que o universo foi criado até agora. Só provou isso. Provou que o universo é complexo, completo e funcional. Ou seja, foi criado. E não chegou à borda. Ninguém chega à borda. Ninguém chega no final. Ninguém chega no limite. E aí eles inventaram, a NASA, a ESA e outros grupos se juntaram para formar, vamos dizer, um novo telescópio ano passado, Webb. E foi feito. Porque eles disseram que querem ir mais longe do que aquele que já funciona há tempos e ver o que este não mostrou. Você acha que Deus fica triste com isso? Deus patrocina. É Deus que dá a inteligência para eles criarem tudo aquilo ali. A ideia, toda a capacidade. Porque eles não estão buscando a glória de Deus, mas Deus está. Como? Procurem, já que vocês não querem saber da Bíblia, o que vocês vão achar no universo é a minha natureza, me dando glória o tempo inteiro. Quem pensa que Deus fica triste com isso? De jeito nenhum. Pode investigar à vontade. Investiga o tanto que vocês quiserem. A única coisa que vocês vão encontrar é a natureza testemunhando quem eu sou. Aí tem um hino que diz assim, né? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. E quão grande é? E quão grande é? Toca não. Quão grande ele é? Conseguimos dizer quão grande ele é? Dá para dizer quão grande ele é? Dá para chegar a uma noção. Já se investiga a possibilidade de multiverso, não universo. Habitamos uma galáxia, dentre tantas outras galáxias, dentre várias vias lácteas. E Newton, é interessante que todo cientista, verdadeiro mesmo, encontra Deus. Existe uma lista de cientistas que criam na realidade de Deus. Newton é um deles. Foi aquele propulsor que trouxe mesmo a verdade à tona sobre como os planetas flutuam. Gravidade. Eu disse, não, ninguém colocou aquilo lá não, é gravidade. Ele disse assim, tudo bem, a gravidade mantém. Mas quem colocou os planetas em órbita na ordem que eles estão, que 1 milímetro se mover, destrói tudo e acaba com tudo. Quem botou em órbita e quem sustenta a gravidade? E aí, tem um outro hino, você vai ficar triste comigo de novo. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Como assim? Como é que você sabe que ele é? Salmo 46. Deus é. Deixa eu só voltar rapidão. Essa é uma cultura helenística. É uma influência da cultura grega. Os deuses não se misturam e não entram na questão humana. E quando entram, só fazem besteira. Conhece a história? Então, cultura judaica não. Deus não se mete porque ele não precisa se meter. O deísmo traz uma ideia de que Deus criou o mundo, deu corda e deixou. Deus criou, sustenta, mantém e governa. Porque se ele deixasse por nossa conta, a gente já tinha destruído tudo. Ele sustenta, mantém, controla, governa pela sua santa providência. Soberania divina. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações ele tem feito na terra. Quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que
que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é, Deus está e Deus faz. Faz porque é porque está porque faz porque está porque é porque faz porque é porque está porque faz. Não tem como dividir o atributo divino. Tem gente que é, mas quando tu precisa não está. Tem gente que está, mas quando tu precisa não faz. Ele é o único que é, está e faz o tempo inteiro. Deus faz. Nesse exato momento, dá uma puxada aí no oxigênio. Puxou, dá de novo. Fez. Está fazendo. Então como é que tu diz que tu não adora pelo que ele faz? Este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Ele faz o tempo inteiro. Só que a gente pensa que Deus não faz porque não fez do jeito que a gente queria. Mas não deixou de fazer. Quando minha mãe faleceu, alguém disse: oramos tanto, Esther, mas ainda assim Deus não fez. Eu falei: fez. Não deu alta, sua mãe deu. Deu alta eterna. Fez. Conduziu-a às mansões celestiais. Não fez o que eu queria, mas não deixou de fazer. E é interessante que por causa do que ele fez, é que nós estamos aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está fazendo o tempo inteiro, mas nós temos essa dificuldade de compreender. Vamos um pouquinho rápido, algumas medidinhas do universo, para eu fechar a pregação. São umas medidinhas bem rápidas. Daqui até o Sol são... Quem quiser procurar, eu gosto da fonte. Professor Adalto Lourenço. Daqui até o Sol são 150 milhões de quilômetros. A estrela mais próxima da Terra, tirando o Sol, está a cerca de 41 trilhões de quilômetros. A distância de uma extremidade aproximada da nossa galáxia, de uma ponta a outra, aproximada, é de 100 mil anos-luz. Sabendo que anos-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. E essa distância de anos-luz tem uma proporção de 9,5 trilhões de quilômetros. O universo que a gente mora tem aproximadamente 9,300 bilhões de anos-luz. Cada anos-luz, 9,5 trilhões. Para saber mais ou menos o tamanho do universo, multiplica 93 bilhões por 9,5 trilhões. E você vai achar aproximadamente o tamanho do universo. Por que a medida é calculada em anos-luz? Porque é impossível para o ser humano conseguir viajar e alcançar esse espaço. Ninguém alcança. Aí vem Isaías, no capítulo 40, verso 12, diz: ele mediu os céus com as palmas. E vem Hubble, que foi dado o nome do telescópio em homenagem a ele, porque ele descobriu que o universo está em constante expansão e rápido, crescendo muito rápido. Jeremias capítulo 31, verso 37. Israel, quer saber o tamanho do meu amor por ti? O dia que você conseguir medir a altura da terra até o céu, o meu amor acaba. E vem a ciência confirmando: está expandindo, está expandindo, está expandindo. O amor de Deus é inesgotavelmente eterno. E ele convida o ser humano, que é racional, diferente de toda a criação, a adorá-lo pelo que conhece, não por instinto.
mas pelo que conhece. E ele termina dizendo: ele exalta o poder do seu povo, o louvor dos seus santos, os filhos de Israel, porque ele é chegado. Efésios capítulo 2, verso 13. Antes nós estávamos longe, mas por causa do sangue de Cristo, fomos chegados a Deus. Então por que nós louvamos a Deus? Porque pela sua infinita graça. Tem gente que é metida pra caramba, né? Vamos botar aqui uma medidinha do que é o sol e a terra em figuras terrenas para a gente entender? Diante da imensidão do universo, ainda perto, um pouquinho. A terra nessa imensidão é do tamanho de uma laranja. O sol do tamanho de uma laranja. E a terra, um grãozinho de areia. E a gente que está dentro? Partículas de átomos. Poeira. Pó. Somos o negotreco, do negotroco, do negocinho, do negociquito. É por isso que João revela: só tem um que é. Eu sou. Jesus diz, pegando o gancho de Moisés: eu sou. Por quê? Porque o ser humano não pode dizer que é. Só tem um que é. O ser humano é o que foi e é o que será. Como assim, Esther? Nós somos o que fomos, seremos o que seremos. Só um é o que é. A gente sempre ouviu que o ser humano foi feito do barro. Mas o ser humano não foi feito do barro. O homem não foi feito do barro. Barro é pó com água. O ser humano foi feito do pó. Pó. Poeira. Pega uma poeira e tenta fazer um bonequinho. Já viu gente que diz: quando eu me espalho, ninguém me ajunta. Aí Deus vem e diz assim: eu adoro ajuntar pó que acha que é ouro puro de Ofir. Pó. O ser humano é o que foi. Do pó da terra formou. O ser humano é o que será. Do pó viemos, ao pó tornaremos. E enquanto isso, então, isto é o que a gente é. Pó que anda, pó que fala, pó que come, pó que bebe, pó que briga, pó que discute. Pó. Somente um é eterno. Lembra que eu falei que Paulo explica que Deus se deu a conhecer os seus atributos invisíveis? Como que a gente sabe sobre a eternidade? Tu consegue entender a eternidade? Difícil. Muito difícil. E como é que Deus consegue fazer a gente entender um pouquinho da eternidade? Criando o tempo. Ele cria o tempo e a partir do tempo a gente consegue entender o que é ser eterno. Por isso ele não foi criado, por isso ele não existe. Porque para existir precisa ser criado. Deus é. E como a gente entende eternidade e tempo? Explica para mim o que é nunca. Ou para sempre. Como é que tu entende isso? Se a gente tem um tempo limitado, a gente começa a entender o que é eternidade. Você tem 1000 anos na Terra. Você tira um ano. Você tem 1000 anos? Não. 999. Você tem a eternidade. Você tira 1 trilhão de anos da eternidade. Quanto que sobra? Eternidade. Deus, pelo tempo começa a explicar o que é eternidade. Atributo divino invisível. Eu sou. Antes, eu sou. Durante, eu sou. Depois, eu sou. E é interessante que a natureza revela esse padrão. E o professor Adalto Lourenço, de forma sensacional, explica isso. 3 em 1. Você vê em tudo na natureza. 3 em 1. Tempo, passado, presente e futuro. Espaço, largura, altura, profundidade. Átomos, prótons, nêutrons, elétrons. Estado da matéria, sólido, líquido, gasoso. Música, melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. 1
em 3. Ele criou a lei e colocou características suas na lei que ele criou, mostrando: eu sou o criador da lei. Olha as minhas características em tudo. Perceba tudo que eu faço. E se você ainda não encontrou, eu quero te convidar a encontrar. Tem uma teoria sobre o universo, que é a teoria do design inteligente. E essa teoria ela é muito interessante porque ela diz que o universo já foi feito pronto. Não tem evolução, não dá para ter evolução, foi feito pronto. Por quê? Porque é uma arquitetura muito padronizada e sem erro, que funciona perfeitamente. Galileu Galilei explicou há 400 anos atrás, um matemático italiano, astrônomo também, e ele disse que a matemática é o alfabeto usado por Deus na criação do universo. Por isso que é tão difícil. Nunca consegui aprender expressão numérica para lá. Só fiquei na tabuada e muito mal a de 7, 8 e 9. Não consegui gravar até hoje. Por quê? Descobri. A matemática é o alfabeto de Deus. Porque a matemática, ela se detém a explicar que tudo segue uma lógica. O pi, quem conhece o pi? É uma lógica que se repete na natureza. Quem estuda sabe sobre isso. Isso aqui você encontra aqui. O número exato, 1,6, você encontra nos padrões humanos. Você encontra na rodela do abacaxi, no miolo do girassol. Isso significa uma matemática padrão na criação de tudo que foi feito. E aí eles usam algo sensacional, que são as células, a unidade básica da vida. O ser humano tem 100 trilhões. 100 trilhões de células. E elas produzem e trocam informação com as células vizinhas e são responsáveis pela formação de tecidos e órgãos. E tudo isso é controlado por um tipo de computador, um software, o DNA. É o conjunto de informações genéticas que define as características humanas. A cor do olho, a cor da pele, a cor do cabelo, forma do cabelo, o jeito do corpo. É ele quem decide. É o código mais avançado que existe descoberto até hoje. E códigos emanam de mentes inteligentes. Isso não surgiu de um boom. Aí alguém disse: não, mas o Big Bang aconteceu. Tudo bem, aconteceu, mas quem apertou o botão? Alguém apertou o botão para começar. E quem foi ele? Cientistas discutem o tempo inteiro. São 6 bilhões de informações condensadas em uma estrutura microscópica perfeita. E aí alguns pesquisadores encontraram um padrão de número que se repete em todos nós. Todos nós temos. Um padrão de número igual. 10, 5, 6, 5. Para tentar desvendar que padrão numérico é esse, o design inteligente, que é um agrupamento de cientistas que acreditam na realidade de Deus, foram para o hebraico. O hebraico antigo não era representado por números. Números eram representados por letras. O alfabeto, 22 letras. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, e por aí vai. São 22 letras. E trocaram estes números por letras hebraicas. E quais as letras que bateram com os números? Yod, Re, Vav, Re. O nome hebraico de Deus. E eles chegaram à conclusão: em todo o DNA humano tem uma assinatura do dono da obra, Jeová. Aí eu fico aqui desse jeito, não gosto do meu cabelo, detesto a minha perna fina, odeio o meu corpo, não suporto, queria ter olho azul, esse cabelo ruim. E Deus está dizendo: eu assinei a formação do teu corpo e você é minha obra-prima. E Ele te convida a louvá-lo. Louve o nome. Nome tem porque tem caráter. Se tem caráter, tem personalidade. Se tem personalidade, tem atributo. E a reunião dos atributos divinos é a glória de Deus. Deus em sua perfeição, sua glória.
tudo isso, Ele revela e pergunta para você: você não tem motivo para louvar? Motivo suficiente. Me ajuda aí, eu dou sempre trabalho pro meu amigão lá. Esse hino é tão antigo que eu não lembro o tom que eu cantava quando era criança. Mas eu só lembro um pedacinho. Vamos ver sol, sol é padrão, né? Vai ficar baixo. Si, vamos lá no si. Qualquer coisa a gente vai pro lá. Só uma notinha simples. Aumenta aí que eu tô com um ouvido muito ruim. Maior que o grão de areia, temos a pedra. Maior que a pedra, temos um monte. Maior que um monte, o universo além. Maior que tu, meu Deus, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há